Olá, galera do primeira série de Biologia, professor Luciano trazendo para vocês o assunto partes fundamentais da célula. É um assunto bem interessante, embora um pouco abstrato, né? A célula a gente não enxerga sem o uso do microscópio, mas você vai ver que vai ser bem bacana. Vamos lá então, gente. Objetivo da aula, retomar um pouco da história e importância da microscopia, entendendo que sem o microscópio nada seria possível, estudos, né, nenhum a respeito ali da célula. Abordar também sucintamente o que seria a chamada teoria celular e também relacionar as partes fundamentais da célula com seus diferentes tipos celulares. Então aqui a gente já vai entender que não existe um tipo de célula, um formato só de célula. Então vamos lá, beleza? Eu sei que você sabe, muito bem, se o nosso corpo é formado por células, que tamanho teria caso enfileirássemos todas as células do nosso corpo formando um grande cordão? Gente, nós não temos 100, 200 células, nós temos trilhões de células. Isso varia de tamanho de pessoa para pessoa, de um adulto para uma criança. Então vamos lá. O corpo humano adulto é formado de entre 60 a 90 trilhões de células. Agora, se considerássemos uma criança com cerca de 37,2 milhões de células, enfileirássemos todas essas células, né, uma do lado da outra, seria o suficiente para dar 19 voltas em torno do nosso planeta. Para a gente ver o quanto de célula uma única pessoa tem. Então imagine toda a humanidade, todos os 7 bilhões estimados de pessoas que existem no mundo, ok? Uma matéria da Folha de São Paulo para vocês, gente, bem interessante também. O Brasil entra em projeto que quer mapear todas as células humanas. Já houve um projeto, né, no final do século XX, que chamava Projeto Genoma Humano, em que foram mapeados todos os genes que compunham o ser humano. Isso foi fundamental para outros estudos posteriores que temos até hoje. Agora o Brasil vai embarcar no chamado Atlas das Células Humanas, que também é um tipo de um projeto do genoma, só que a gente vai estudar a célula em si, o todo celular, não apenas ali o DNA, ok? A primeira versão do Atlas deve conter cerca de 10 bilhões de itens, uma quantidade realmente grande de coisas. Muito bem. Gente, para que tudo fosse possível, foi necessário desenvolver o microscópio. O microscópio tem toda uma história, ok? Hoje nós temos microscópios um pouco mais modernos e também algumas adaptações com lentes, com aparelhos de celular que você consegue ampliar a imagem e tal, mas existem também outros tipos de microscópio que são chamados microscópios eletrônicos, que permite uma ampliação da imagem muito mais vezes do que um simples aparelho aí de mesa, né, ou de celular e tudo mais. Esses microscópios eletrônicos nos permitem visualizar coisas que não seria possível você analisar com um microscópio óptico de mesa. Seria impossível, né? Você consegue detalhes, muitas vezes, de dentro da célula. Esses daqui são imagens chamadas de varredura, que vem a parte externa, mas tem cortes que a gente consegue analisar, as chamadas organelas celulares que estão dentro da célula. Vamos entender aqui, gente, partes fundamentais de uma célula. Então aqui está dividido uma célula eucarionte e para cá uma célula chamada procarionte. Muito bem. Dentro da eucarionte você vê uma maior chamada complexidade de organelas que não tem na célula procarionte, embora as duas tenham muitas especializações importantes, cada um na sua função, tá? Então a célula procarionte, por exemplo, tem ribossomos, tá? A eucarionte também tem ribossomos, mas a eucarionte tem organelas que a gente chama de membranosas que não estão presentes na célula procarionte. Mas uma coisa fundamental que diferencia uma e outra é a presença do núcleo celular, que a gente já vai ver mais na sequência. A célula procarionte aqui, então, mostrando para vocês. Então, tenho aqui para vocês a célula de uma bactéria, um exemplo de célula de bactéria. Nem todas as bactérias também têm o mesmo formato celular. Né? Mostrando aqui a estrutura, essa célula aqui tem uma parede celular envolvendo a membrana plasmática, ok? E aqui dentro o material genético solto, disperso. Por quê? Porque não tem um núcleo, não tem uma carioteca, uma membrana nuclear envolvendo esse material. Aqui eu tenho para você daí um exemplo de célula eucarionte, mas trazendo uma célula diferente, a célula de um protozoário, de uma entamoeba, por exemplo, né? Ela tem prolongamentos, que ela produz esses prolongamentos, que a gente vai chamar de pseudópodos, para sua própria locomoção, para fagocitar algum tipo de alimento, e aqui dentro a presença do núcleo.
tá? Tem algumas particularidades também nessa célula que depois a gente vai ver. Mas vamos a um exercício aí para testar o conhecimento, exercício fácil aí. O núcleo celular é uma estrutura no qual o material genético, o DNA, fica protegido em seu interior. Ele é composto por uma membrana denominada carioteca. Cite o nome dos organismos em que o núcleo celular não é observado, ou seja, em quais organismos não existe um núcleo celular. Então, eu dou um tempinho para vocês responderem, essa é bem tranquilinha. Pessoal, eu falei para vocês que essa era bem fácil. Os organismos que não apresentam um núcleo celular são chamados de procariontes. Exemplos, bactérias, cianobactérias e tudo mais. Muito bem, gente. Um esquema geral que eu trago agora para vocês da célula animal.
tá? Trazendo assim uma ideia geral. Claro, tem variações, né? Mesmo na célula animal tem tipos diferentes conforme o tecido da qual ela faz parte, né? E nós temos aqui o núcleo, né, mostrando que é uma célula eucarionte, beleza? Nós temos aqui mitocôndrias, lisossomos, temos organelas celulares diversas, complexo golgiense, retículo endoplasmático liso e rugoso, né? Nós temos aqui centríolos, enfim, e uma substância que está presente em todo ele, que seria o citoplasma, onde estão imersas essas substâncias, ok? E também um exemplo de célula vegetal. Basicamente, tudo aquilo que a gente falou que tem na célula animal, também você vai observar na célula vegetal, com alguns detalhes. Beleza, quais são esses detalhes? As células vegetais possuem uma estrutura membranosa, tá? Essa estrutura membranosa é especial, ela tem seus próprios, sua própria natureza ali, a parte, né? Seus ribossomos e tudo mais, mas ela tem uma substância chamada clorofila, que permite um processo que vocês já estudaram no ensino fundamental, que seria a fotossíntese. Então ela tem essa capacidade, tem essa organela a mais. E também existe um complemento fora, externo à membrana plasmática, que a gente vai chamar de parede celular. E existe a parede celular, então, em todas as células vegetais. Vamos a mais um exercício. Apesar de serem eucariontes, as células animais e vegetais possuem diferenças essenciais. Bom, vamos entender o seguinte, né? Mesmo dentro de uma célula animal já existem diferenças, imagine entre uma animal e uma vegetal. E dentro da vegetal também, conforme o tecido da qual ela faz parte, também você vai observar diferenças. Mas, essencialmente, entre a animal e a vegetal, existem diferenças básicas. Cite 3 estruturas que aparecem somente em células vegetais e que não aparecem em células animais. Aí você tem que dar uma paradinha, pesquisar um pouquinho e a gente já volta. Um tempinho para você.
Vamos ver se você acertou. Eu falei durante a aula ali em duas, mas existe uma terceira, que seria uma espécie de um reservatório, que a gente vai chamar de vacúolo, que vai ter na célula vegetal, tá? Esse vacúolo permite guardar reservas de substâncias, né, dentro da célula, que vão ficar armazenadinhas ali, beleza? Então, o que nós temos? As estruturas presentes na célula vegetal e que não aparecem na célula animal são parede celular, envolvendo ela por fora, né? Os cloroplastos, que são aquelas organelas especiais que possuem clorofila e fazem a fotossíntese, e o vacúolo, que serve como um reservatório, seja um local de reserva de substâncias para a célula. Muito bem. Trouxe aqui, gente, um comparativo entre as células, entre as organelas, né, as organelas celulares que existem dentro das células. Vamos considerar aqui uma célula geral, não vamos especificar se é animal ou vegetal, tá? E uma cidade, como se fosse uma cidade. Então, assim, existem organelas seriam mini órgãos com funções específicas dentro de cada uma das 100 trilhões de células, vamos colocar lá, e que tem uma função específica. Então, vamos lá. Na cidade, uma usina hidrelétrica corresponderia a uma mitocôndria na célula. O que ela faz? Ela fornece energia, tá? Ela faz um processo de respiração celular. Com esse processo, ela gera energia que seria necessária para a célula funcionar. Muito bem. Um restaurante, a gente teria daí comparado com os lisossomos, que é uma estrutura, são estruturinhas, né, organelas celulares, que ajudam a digerir substâncias que estão ali no citoplasma, vindo de fora ou de dentro da célula, fazendo, né, a fagocitose daquilo ali. A alfândega corresponde ao complexo de Golgi, que tem hoje uma nomenclatura chamada complexo golgiense. Você vai ver em vários livros escrito complexo golgiense. Ele tem uma função específica ali. Ele armazena substâncias, ele faz um empacotamento, ele cria vesículas naquelas substâncias e distribui, exporta aquilo, ou para dentro ou para fora da célula. Tá? Então ele tem uma função bastante importante ali. A farmácia celular corresponderia ao retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é uma estrutura, né? Ali seria aqui ele faz esse metabolismo de medicamentos e distribui várias, né, substâncias, porém ele é chamado liso porque ele não tem ribossomos aderidos à sua estrutura, à sua membrana, né? E nós teríamos ali a rodoviária, que seria o retículo endoplasmático de um modo geral, que faz o transporte disso por toda a célula. Mas aí nós vamos ter aquele que vai ter ribossomos aderidos à sua membrana. E vamos chamar ele de retículo endoplasmático rugoso. Também em alguns livros você vai ver como granuloso, ok? Temos a biblioteca, com toda a informação, tudo ali que fala sobre a célula. Ela está presente no núcleo e lá é o central de armazenamento das informações. Informações o quê? Informações genéticas, informação que vem de pai para filho, de filho, né, para neto, e assim vai indo, tá? E assim, dentro dessas informações, tem as características e tem também uma ordem de produção de proteínas que vão, né, produzir aquilo que o corpo precisa. As ruas são chamados microtúbulos, tá, que fazem a interconexão, cruzam a cidade, a célula e tudo mais. E temos as fronteiras, que seriam, consideradas ali pela membrana plasmática, aquilo que envolve por fora, fronteira da célula, fronteira da cidade, né? O que ela faz? Controla a entrada e saída de substâncias, né? No caso de uma cidade, de pessoas. Então ela faz a seleção por critérios pessoais dela própria. Anota aí, gente. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ok? E apresenta como partes fundamentais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Isso daqui você vai ver em todas elas, certo? Tanto nas eucariontes quanto nas procariontes. As principais organelas celulares e suas funções são, vamos lá, as mitocôndrias responsáveis pela respiração, e com a respiração ela produz energia para toda a célula. Os ribossomos, que fazem a síntese proteica, a síntese de proteínas, ou seja, eles pegam a ordem que vem lá do DNA e produzem proteínas de acordo com aquele organismo, de acordo com aquela necessidade. Temos o retículo endoplasmático, que é o liso e o rugoso, ou granuloso e não granuloso, que faz a produção de proteínas, no caso do
aquele que tem ribossomos, o granuloso, né? E produção de lipídios, aquele que não tem os ribossomos aderidos. O complexo Golgiense, que faz o armazenamento, empacotamento, ele exporta a substância, né, dele próprio. Temos os lisossomos, que fazem aquele trabalhinho de digestão celular, de substâncias que vêm de fora da célula ou que vêm de dentro, tá? E os peroxissomos, oxidação. E também tem os vacúolos, né, que a gente viu lá na célula vegetal, que faz a reserva, o armazenamento de substâncias diversas. Então vamos relembrar o que a gente viu nessa aula. O microscópio é um instrumento essencial para conhecermos o mundo microscópico. Nós não saberíamos nada, absolutamente nada do mundo celular, vamos dizer assim, se não fosse o microscópio. Graças a ele a gente tem esse aprofundamento. A célula é a unidade fundamental dos seres vivos, ou seja, todo ser vivo é composto por pelo menos uma célula. Existem organismos vivos que são unicelulares e também pluricelulares. Os unicelulares são aqueles que são feitos por uma única célula e os pluricelulares, também chamados em alguns livros de multicelulares, são formados por várias células. Temos a diferenciação do eucarionte, que possui o núcleo organizado e o material genético está dentro dele, e temos os procariontes que não têm esse material genético dentro, né, de um núcleo celular. As células eucariontes possuem organelas membranosas, cada qual com sua função. E, em contrapartida, as procariontes não possuem as chamadas organelas membranosas, ok? Pessoal, então nessa aula a gente falou então sobre a estrutura da célula, algumas organelas, uma ideia geral, um comparativo, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida com o professor via Meet, né? Via livros na biblioteca e tudo mais. Existem diversas coisas na internet, essa aula fica gravada, vocês podem ver e rever quando vocês quiserem, né? E espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu, gente!